Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, ou se você ainda não foi a uma Escola Bíblica Dominical, mas também deseja conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, de assuntos relevantes acerca do texto sagrado, esta videoaula pode lhe auxiliar. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este comentário bíblico das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor e quero dizer que Deus continue abençoando a sua vida e muito obrigado por estar assistindo a esta aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o canal EV. Júnior Mendes, eu quero convidar você a se inscrever. Nós temos um objetivo, uma meta para atingir ao menos 300 inscritos até o final deste mês. Queremos também pedir que você deixe o seu comentário, que você curta o nosso vídeo e que também compartilhe nas suas mídias sociais para podermos juntos divulgarmos a palavra de Deus. Eu quero dar aqui uma explicação a todos aqueles que já têm nos acompanhado e a semana passada não pôde assistir o comentário no canal EV. Júnior Mendes. Nós fomos atacados, por uma gripe muito forte e eu não tive condições de gravar o vídeo, mas nós estamos aqui hoje e vamos fazer o comentário da lição número 11, que será a lição estudada no próximo domingo. Ela tem como assunto o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Vamos aprender a respeito das funções do sacerdote, do chamamento do sacerdote e também, e mais importante, o que é que esta narrativa bíblica tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa vida enquanto igreja e seguidores de Jesus Cristo. O textuário que está na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse texto está falando a respeito de Jesus Cristo. Todas as qualidades, todas essas características, todas essas virtudes, elas estão completamente e absolutamente na vida e obra de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. A lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro, ele vai falar a respeito do chamado para ser sacerdote, como essa escolha se daria, quem fazia essa escolha. O segundo tópico irá tratar a respeito das vestimentas sacerdotais, qual era a mensagem que estas vestes procurava transmitir, qual era o significado e a simbologia de toda aquela indumentária vestida pelo sumo sacerdote e também pelos sacerdotes. E o que nós aprendemos a respeito das vestimentas sacerdotais e quais são as relações que elas têm com a nossa vida cristã, com a nossa vida no corpo de Cristo. E, por fim, o terceiro tópico vai falar a respeito do sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio de Cristo não vem do sacerdócio levítico. E então, de onde vem o sacerdote de Cristo? Porque se Jesus não era da tribo de Levi, logo, ele não podia ser sacerdote segundo a ordem levítica. Mas Jesus é o sumo sacerdote por excelência, que entrou uma vez no santuário celeste fazendo expiação uma única vez pelo pecado de toda a humanidade. Então, de onde vem a origem do sacerdócio de Cristo? Fique conosco e você irá aprender a respeito destes assuntos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. O primeiro tópico, ou o primeiro assunto no qual nós queremos nos deter a respeito desta temática é sobre a escolha. É preciso deixar claro que a escolha para o sumo sacerdote e para os sacerdotes foi feita diretamente por Deus. Não foi Moisés que escolheu. No capítulo 28, versículo 1 do livro do Êxodo, você vai encontrar Deus dando uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, separa o teu irmão Arão e os seus filhos Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, para que me sirvam no serviço sacerdotal, ou no ministério sacerdotal. Então, logo de início, nós estamos aprendendo. Quem escolheu para ser sumo sacerdote
a Arão e para ser sacerdote aos seus filhos foi Deus, não foi Moisés. Então o princípio da escolha, desde o princípio, para o serviço ministerial, para servir a Deus no que diz respeito ao serviço ministerial, é Deus quem faz. E a mesma verdade se aplica hoje em dia, porque a mesma verdade se aplicou também na igreja de Cristo. Jesus escolheu de entre a multidão dos seus discípulos 12 apóstolos para lhe servir. O texto de Marcos, aliás, o texto de Lucas 10 e o texto de Mateus 10 diz que Jesus os chamou para serem apóstolos. No capítulo 13, Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o Espírito Santo de Deus falando a um grupo de irmãos que estavam reunidos ali para que separassem Paulo e a Barnabé para uma obra específica, para um chamado que o próprio Deus tinha dado àqueles homens. Veja, Deus chamou no Antigo Testamento, Deus chama no início da igreja e ainda hoje é Deus que chama. O chamado ao santo ministério é obra direta de Deus. Ninguém pode se auto-chamar, ninguém pode se autoproclamar obreiro. Não é verdadeiro um ministério, não é verdadeiro um chamado de alguém que se auto-intitula, sem ter um chamado de Deus e confirmado tanto por quem já está no ministério e pela Santa Igreja do Senhor. Então a primeira lição a respeito deste assunto é que a escolha para ser sacerdote era feita por Deus e a escolha para ser ministro na casa de Deus, obreiro na obra de Deus, ainda hoje e sempre será feita por Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz que Deus dá à igreja, é o Senhor que dá à igreja, uns para profetas, outros para pastores, para doutores e outros para mestres e outros para evangelistas. Eu disse o texto, não está na sequência exata, mas 4 e 11 da carta de Paulo aos Efésios, você vai ter esse texto falando a respeito de que é o Senhor que faz esta escolha. Não são os homens que se escolhem a si mesmos, não podem ser os homens escolhendo-se a si mesmos. Então, observe que Arão e os seus filhos se ocupavam no serviço a Deus. Mas Deus também vai chamar a tribo de Levi para o ofício no que diz respeito aos serviços dos sacerdotes. E esses homens e esta tribo de Levi, ela vai exatamente servir no que diz respeito aos serviços do tabernáculo. No livro de Números, no capítulo 3, a partir do versículo 5, nós encontramos Deus dando ordem a Moisés e dizendo: você separe os filhos de Levi para que esses sirvam a Arão e aos seus filhos. Em que sentido? Arão e os seus filhos se ocupavam em servir a Deus e a tribo de Levi se ocupava a servir Arão. Então, a tribo de Levi era a tribo que estava no ofício e no serviço do santo tabernáculo. Para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, precisava ser da tribo de Levi, mas ainda precisava ser da família de Arão. Não era todos os homens que eram da tribo de Levi que podiam servir como sacerdote. Apenas a família de Arão, aqueles que descendessem dos lombos de Arão, é que tinham a prerrogativa, o chamamento, o chancelamento dado pelo próprio Deus para servir ao Senhor como sacerdote no tabernáculo. Então, esta lição traz para nós esta verdade a respeito da escolha. E quais são as escolhas? Na verdade, quais são os critérios que Deus utiliza hoje para escolher alguém para o santo ministério? A sua vontade, a sua soberania. É Deus quem escolhe. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece a estrutura, Deus conhece o coração, Deus conhece a capacidade de cada um de nós. E o texto diz lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, que Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, usa as coisas loucas para confundir as sábias.
e usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, observe que a escolha para servir no santo ministério, ela vem diretamente das mãos do Senhor. E todos quantos são chamados precisam ter esta consciência e honrar este chamado, buscando agradar a Deus em tudo. Então, mais uma vez, os sacerdotes precisavam ser da tribo de Levi e ser também da família de Arão. E todo o restante da tribo de Levi, eles serviam ao Senhor, servindo ao sumo sacerdote e ao sacerdote nas coisas concernentes ao tabernáculo. Estes homens foram chamados e foram consagrados antes de oficiarem no serviço sacerdotal. E algumas coisas precisam ser mencionadas aqui para esta consagração. O texto sagrado do livro de Êxodo e outros textos dizem que tanto Arão como seus filhos, antes de qualquer etapa desta consagração, precisaram banhar-se em água. Eles foram lavados, isso apontando para a regeneração, isso apontando para a vida de santidade, isso apontando para a vida de piedade que aqueles que são chamados por Deus para servir no santo ministério precisam ter. Serem limpos, serem purificados pelo sangue de Jesus. Só pode servir a igreja de Deus aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, nasceram da água e do Espírito, conforme Jesus ensinou a Nicodemos e está registrado no capítulo 3 do Evangelho, que segundo escreveu João. Depois aqueles homens foram vestidos com as roupas sacerdotais. Havia uma vestimenta específica para o sumo sacerdote e uma outra vestimenta para os sacerdotes. Nós iremos estudar com detalhe no segundo tópico a respeito dessas vestimentas, qual o sentido, qual a simbologia, o significado. Mas podemos adiantar aqui que vestimentas fala de caráter, vestimentas fala de comunhão, de vida, fala de padrões. E depois esses homens foram ungidos com óleo da santa unção, apontando para a operação direta do Espírito Santo na vida daqueles que são chamados por Deus. Então, uma pessoa para servir a Deus no santo ministério, ela precisa basicamente atender esses 3 critérios. Porque isso foi mostrado na consagração do sumo sacerdote Arão e de seus filhos para o serviço sacerdotal. E apesar de o sacerdócio de Arão ter se encerrado em Cristo Jesus, os princípios, as verdades daquele sacerdócio, eles são os mesmos e estão válidos para hoje em dia. O caráter da mensagem transmitida ali em todos esses eventos continuam valendo para todos aqueles que são chamados para servir a Deus e a sua igreja ainda hoje. Então aqui está o comentário a respeito deste chamamento, a respeito desta escolha. É Deus quem escolhe. Ninguém pode se auto-escolher. O segundo tópico da lição irá comentar a respeito das vestimentas, ou seja, as vestes sacerdotais. E qual era o principal motivo dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes serem vestidos daquela maneira? A principal razão era transmitir a autoridade. Aqueles homens estavam dentre o povo, sendo destacados para o serviço especial dentro do tabernáculo, e aquelas vestes foram preparadas, eram vestes santas ou vestes sagradas, preparadas exatamente para ocasiões em que eles estavam ministrando dentro do tabernáculo, e aquelas vestes apontavam para a autoridade sacerdotal. Aquelas vestes, elas tinham algumas peças ou algumas partes. A lição vai falar apenas de 2 partes, que é o éfode e o urim e o tumim, mas nós queremos destacar outras partes que faziam ou que compunham aquelas vestimentas. Primeiro, a túnica. A primeira parte daquela vestimenta era uma túnica, era a parte interna das vestes sacerdotais. Deus, quando manda Moisés construir essas vestes, a primeira a ser mencionada é a túnica. Essa túnica era uma peça única e ela está apontando exatamente para
o Evangelho de Jesus Cristo, os Evangelhos de Cristo, que não podem ser divididos. Lembrem-se que quando Jesus foi crucificado, eles rasgaram as vestes de Cristo, está registrado no Evangelho de João, mas não rasgaram a sua túnica. Na verdade, a túnica de Cristo era uma única peça e eles não rasgaram, antes lançaram sorte sobre ela para que se cumprisse também o que estava escrito a respeito das vestimentas de Cristo. Então a túnica, ela era uma peça única e ficava na parte interna. Depois você tem o manto de púrpura violácea, tá certo? Nas bordas desse manto eram colocados romães e campainhas de ouro, com o objetivo de que, quando o sumo sacerdote entrasse para ministrar dentro do santuário e estivesse na presença do Senhor, aquelas campainhas pudessem tocar e o povo compreendesse, sabesse e soubesse, na verdade, que o sacerdote estava vivo. E aquelas romãs, apontando para o fruto, traz lições para nós. Primeiro, vida e depois fruto. As campainhas sinalizavam a vida do sacerdote e as romãs sinalizavam os frutos na vida daquele que estão servindo a Deus através do ministério sacerdotal. E observe que as duas coisas não existem sem a outra, ou seja, não tem como ter fruto sem vida e sem a vida você não pode produzir fruto. Duas coisas que precisam estar diretamente na vida daqueles que servem agora no ministério do Senhor. Na verdade, na vida de todo crente. Mas como estamos tratando aqui de sacerdócio, de ministério, de chamado, então vamos frisar ou vamos nos concentrar exatamente na vida daqueles que são obreiros, que foram chamados para servir na obra de Deus em qualquer parte desse santo ministério. Vida e fruto são duas coisas inseparáveis e assim como estava no manto do éfode, também chamado de manto do éfode, nas vestimentas do sacerdote, precisa estar também na vida daqueles que servem a Deus como obreiro. Nós temos agora a estola sacerdotal, também chamada de éfode. Esta era uma peça extremamente detalhada, ela era feita de linho torcido e tinha detalhes de ouro, de púrpura violácea, de azul e de carmesim. Mas o que chama no detalhe da estola sacerdotal ou do éfode é exatamente duas pedras de ônix que eram colocadas como ombreiras, tá certo? Que prendia as duas partes do éfode, a parte frontal e a parte das costas. Então, duas pedras que faziam esse ligamento, né, essa ligação, essas pedras de ônix, nela estava gravado em cada uma das pedras, de um lado 6 e do outro 6, os nomes das 12 tribos de Israel na sequência de nascimento. E qual é o significado disso? É que quando o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, entrava no Santo dos Santos ou entrava no santo lugar para oficiar diante de Deus, ele levava sobre os seus ombros as tribos de Israel. A simbologia era o sumo sacerdote carrega sobre si o povo que ele representa. Ele entrava ali para fazer orações por aquele povo. Ele entrava ali para oferecer sacrifício pelo aquele povo. Ele entrava ali para ofertar por aquele povo. Então, o sacerdote, na presença de Deus, representava todo o povo. E o princípio ainda é o mesmo. O obreiro chamado por Deus, o homem de Deus, o santo ministério, aquele que tem sobre si a responsabilidade de um povo, aquele que serve na igreja liderando, ele leva sobre si, sobre os seus ombros, a responsabilidade de apresentar este povo a Deus. Então observe que o princípio é o mesmo. Esse princípio do sacerdócio por parte do santo ministério é o mesmo. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava, vestido éfode, tinha sobre os seus ombros os nomes dos 12 filhos de Jacó, ou os nomes das 12 tribos de Israel. E ali ele estava representando e também servindo perante Deus por toda a nação israelita. A outra parte desta vestimenta é o peitoral. O peitoral era uma peça que tinha
fixada nele 12 pedras preciosas. E cada uma dessas pedras estava escrito o nome de uma das tribos de Israel. E agora, o sumo sacerdote, além de levar sobre os seus ombros os nomes representando representando a nação de Israel, ele também levava sobre o seu peito os nomes representando toda a nação. E da mesma forma, Cristo leva sobre o seu coração o nome de todo crente. Quando Deus olha para mim e para você, crentes em Jesus, ele olha pelo coração de Cristo. E ao invés de ele ver as nossas fraquezas, as nossas falhas, debilidades, limitações, nossas dúvidas, muitas vezes descrença, ao invés de ele ver muitas vezes os nossos fracassos, Deus está vendo o brilho, Deus está vendo o fulgor da glória de Cristo resplandecendo em nossas vidas. Esta era a mensagem daquele peitoral com aquelas pedras preciosas, com os nomes dos filhos de Israel. Quando Deus aparecia com a sua glória Shekinah e a luz do fogo de Deus resplandecia sobre aquelas pedras, você já pode imaginar o brilho que voltava em direção a Deus quando este estava presente no Santíssimo Lugar e o sacerdote estava oficiando diante dele pela nação de Israel. E esta verdade se aplica hoje para a minha vida, para a tua vida, enquanto crentes em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Havia também o Urim e o Tumim, que estava no peitoral. Há um texto aqui na lição que eu gostaria de repartir, de compartilhar com você, que diz o seguinte: provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Ela diz assim: para isso, recorria-se a Urim e Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeição. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva e na outra, a resposta negativa. Veja, chamadas também de pedra do juízo. Era levada sobre o peitoral e também representava a vontade de Deus nas decisões importantes. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, era consultado. A gente vai encontrar vários textos na Sagrada Escritura onde temos relato a respeito de homens de Deus. O próprio rei Davi e outros homens de Deus lançaram sorte, ou seja, procuraram saber a vontade de Deus a respeito do Urim e do Tumim. Agora, chama a atenção para que a resposta tanto podia ser positiva quanto podia ser negativa. Deus tanto poderia dizer sim, como Deus poderia dizer não. Porque, afinal de contas, é Deus que sabe o que é melhor para o seu povo. Hoje existe uma grande dificuldade das pessoas em receber o não de Deus. Porque geralmente estão indo à presença de Deus, consultar ao Senhor já com uma decisão pronta no seu coração. Já vão com uma resposta que desejariam receber. E às vezes a resposta que vem não está de acordo com a sua vontade, e por não saber ou não querer entender que a vontade de Deus sempre é melhor, pessoas acabam se entristecendo, acabam desanimando, acabam voltando atrás. Mas é preciso entender que quando nós vamos consultar ao Senhor a respeito de coisas relevantes na nossa vida, e bem-aventurado, bem faz o crente que tem esta iniciativa, de quando for fazer coisas relevantes, coisas que vão afetar não somente a ele, mas também a todos quantos estão ao seu redor. Quando ele vai procurar a vontade de Deus, deve estar apto, deve estar disposto a receber o sim e o não, o Urim ou o Tumim. Tá certo? Então, este é o significado daquelas pedras. É saber, é buscar encontrar a vontade de Deus. E por fim, o cinto. O cinto que prendia todas as vestes sacerdotal, era um cinto largo e ele tinha como finalidade comedir os passos daquele sacerdote, ou moderar as ações daquele sacerdote.
E este cinto aponta para a mensagem a respeito da verdade. No Novo Testamento, em algumas partes, o cinto vai aparecer como símbolo da verdade, como símbolo também do serviço, do trabalho. Jesus disse: estejam sempre as vossas candeias ou lâmpadas acesas e estejam sempre com os lombos cingidos. Paulo, quando vai falar aos Efésios, na sua epístola, no capítulo 6, onde ele narra a armadura do cristão, ele diz também para estarmos cingidos com o cinto da verdade. Então, todas essas vestimentas, todas essas peças que compunham as vestes do sumo sacerdote têm esta simbologia e tem essas aplicações para a nossa vida ainda hoje. E por fim, o terceiro tópico vai falar a respeito do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo que não deriva ou que não é herança do sacerdócio arônico ou do sacerdote levítico, que vem da tribo de Levi. Jesus, como todos nós sabemos, era da tribo de Judá. E como é que Jesus agora exerce o sacerdócio, não sendo ele da tribo de Levi? O escritor da carta aos Hebreus, ele vai resolver esta problemática. Quando você estuda, quando você lê a carta aos Hebreus, a partir do capítulo 6, 7 e 8, você vai encontrar ele explicando que o sacerdócio de Cristo não podia ser diretamente da tribo de Levi, porque muitos eram consagrados. E havia uma renovação daqueles sacerdotes na medida que uns iam morrendo, outros iam surgindo. Então observe que aquele sacerdócio apontava para uma transitoriedade que tinha fim. Por quê? Porque o sacerdote, quando terminava os seus dias de vida, ele terminava o seu sacerdócio. E o escritor aos Hebreus vai dizer que esta é uma das razões pela qual Jesus não podia exercer o sumo sacerdócio, ou o sumo sacerdócio derivando-se ou herdando isso da tribo de Levi. E de onde Jesus herda o sacerdócio? Ele herda exatamente de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura, é uma personagem, melhor dizendo, que aparece no livro de Gênesis, no capítulo 14, quando Abraão está voltando de uma batalha onde foi resgatar a Ló e outros habitantes de Sodoma e Gomorra, e ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entrega os dízimos dos despojos, tá certo? E Melquisedeque entrega a Abraão pão e vinho. E o escritor dos Hebreus vai dizer que Melquisedeque era não somente rei, mas também era sumo sacerdote. E sendo ele sacerdote, sem genealogia, porque ele aparece, mas não tem princípio, e ele desaparece sem ter fim. E aí o escritor dos Hebreus vai justamente dizer que a figura ou a tipologia do sumo sacerdócio de Cristo não é arônico, não é levítico, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Uma outra verdade a respeito do sacerdócio de Cristo é que Cristo oferece uma única vez sacrifício, não por ele mesmo, mas pelos homens, porque ele não precisava. Enquanto o sacerdócio de Arão, o sumo sacerdote teria que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois oferecer sacrifício pelos pecados das nações ou da nação. Jesus, ele também, como sumo sacerdote, ele traz salvação perfeita. Uma única vez, um sacrifício perfeito que contempla a todos, suficiente para todos. Jesus morreu por todos, não por alguns, como alguns querem, não, morreu por todos, ou seja, o sacrifício de Cristo é suficiente. Agora, ele é eficiente no que diz respeito a ter efeito prático
e eterno na vida somente daqueles que o recebem como verdadeiro Senhor e Salvador. É preciso entender. O sacrifício é perfeito e pode perdoar a todos. Então Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote da nova aliança, da qual eu e você fazemos parte. E ele também é mediador entre Deus e os homens. Na verdade, o verdadeiro mediador, na verdade, o único mediador que hoje está assentado à destra de Deus, intercedendo por todos nós. Então, nesta lição, nós aprendemos exatamente a respeito do sacerdócio levítico e do sacerdócio de Cristo. E aprendemos como dava-se o chamado para o serviço sacerdotal, aprendemos sobre o significado das vestes, a sua simbologia, o que significava cada parte, e por fim, a respeito do sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E vimos as razões para isto. A lição vai concluir dizendo o seguinte: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo, andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. E agora, a aplicação dessa lição para todos nós, enquanto crentes em Jesus Cristo. Mesmo que você não faça parte do ministério, mesmo que você não esteja servindo a Cristo no santo ministério, você também é considerado na nova aliança como um sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdócio da sua família. Você, quando ora por alguém, você está fazendo intercessões por uma pessoa. Você está oferecendo dons e sacrifícios espirituais, porque este é o verdadeiro papel do sacerdote, oferecer dons e sacrifícios espirituais pelo povo. E quando você faz assim, quando você intercede, quando você está diante de Deus por alguém, você está exercendo também o sacerdócio. O pai de família, o chefe da casa, ele leva sobre os seus ombros também o ofício sacerdotal. Ele tem a responsabilidade de conduzir sempre a sua família a Deus. Em oração, em orientação, em ministração, em oferecimento de dons espirituais. O texto diz que o Senhor nos separou e nos chamou de todas as tribos, línguas e nações para sermos sacerdotes. A respeito disso, Pedro também escreve dizendo que nós somos como pedras vivas, casa espiritual de Deus, onde o Espírito de Deus habita em nós, e cuja finalidade é justamente oferecer dons espirituais. Então, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, então, querido amigo, amiga que está assistindo esse vídeo, obrigado por sua companhia. Compartilhe ele, divulgue ele e aguarde outros vídeos que nós estaremos postando neste canal. Deus abençoe você, em nome de Jesus.